Olá, muito boa tarde. Está começando o Multicidades. Aqui neste espaço nós debatemos assuntos envolvendo os municípios. Eu sou o Glauco Paz e fico com você a partir de agora aqui na tela do Multi-RS. E no programa de hoje vamos falar sobre a Frente Parlamentar Suprapartidária da Causa Animal na região metropolitana e Vale dos Sinos. Uma organização composta por vereadores e protetores da causa animal, que busca unir os municípios em torno de políticas públicas efetivas voltadas ao bem-estar animal. E aqui uma coisa chama bastante atenção: suprapartidário. Faço questão de frisar isso. E para falar sobre o assunto eu recebo o Cris Moraes, vereador de Canoas e vice-presidente desta comissão. Cris, muito boa tarde. Muito obrigado pela sua presença aqui no Multicidades. Me diga, como que foi formada essa comissão? Como é que conseguiu reunir tanta gente com ideologias, de repente, diversas, mas com o mesmo interesse? Bom, obrigado primeiro por nos receber aqui e dar importância, para a frente da causa animal suprapartidária aqui da região metropolitana. A gente buscou formar essa primeira frente parlamentar aqui da região metropolitana, e eu digo que é a primeira, porque hoje mesmo a gente já estava no litoral montando a frente parlamentar suprapartidária do litoral norte. Vale do Paranhama também está se movimentando, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, e a gente quer montar em todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul, e eu acho que chama muita atenção mesmo essa questão de ela ser suprapartidária. Eu tenho dito em tudo que é lugar que eu vou que o cachorro e o gato, ele não está nem aí para a cor da camiseta da seleção brasileira. Se vai ser amarelo ou se vai ser vermelha, pouco importa. Ele quer o atendimento, ele quer o respeito, ele quer o cuidado, ele quer a castração. É que as pessoas é que levam para o outro lado, né? Exatamente. Então a gente buscou essa ideia, porque nós temos vários vereadores eleitos pelo estado do Rio Grande do Sul com a bandeira somente da causa animal. Aquele camarada que na hora de pedir o voto, se a pessoa diz, tu não vai cuidar das crianças, não vai cuidar da saúde, a pessoa diz, o candidato, não vou. Aqui em Canoas tem outros 20 que fazem um excelente trabalho em todas as bandeiras. Eu só trabalho pela causa animal. E de fato, eu luto, é o meu terceiro mandato aqui pela causa animal. E os vereadores que compõem conosco essa frente também têm esta bandeira. E tem uma peculiaridade, Glauco, que a imensa maioria desses vereadores ou são os mais votados ou são o segundo mais votado. Isso dá o simbolismo de quanto é importante da importância, da importância dos prefeitos de atenderem os pedidos dos vereadores e criarem políticas públicas de bem-estar animal. E é esse o objetivo da frente. E isso, digamos que acelerou depois da enchente ou não tem nada a ver? Isso vem numa crescente, os vereadores da causa animal se elegeram, alguns em 12, depois 16, teve um crescimento, e a gente vem ocupando espaço nas câmaras. Porque é conscientização também. Exatamente. E a gente tem o protetor, e também é uma outra peculiaridade da frente, quando tu ouve falar assim, a frente partidária, ou frente suprapartidária, ou parlamentar, tu pensa, são vereadores. Sim, são vereadores, mas a gente busca também protetores nas cidades que ainda não tem vereador, com o potencial de se eleger vereador, porque a gente sim quer que todas as cidades do estado do Rio Grande do Sul tenha pelo menos um vereador na Câmara, para parar de latir do lado de fora, que nem eu fazia aqui antes. Hoje eu lato muito mais forte dentro da Câmara dos Vereadores. E meu latido é ouvido na cidade de Canoas, repercute na região metropolitana, e assim são todos os outros vereadores. Quando eu digo latir, é metáfora, claro, Mas é buscar recurso, é buscar... Mas olha que se latir, eu acho que chama muita atenção, porque muitas vezes as autoridades, quem tem a capacidade ou o poder, ignoram as reivindicações, e talvez o latido seja mais eficiente. Eu estou ironizando, logicamente, mas deixa eu te perguntar, então, o que vocês querem mudar? Porque eu imagino que, do jeito que estava, não estava sendo satisfatório. Sim, o que vocês querem que mude, então? A ideia é trocar experiências, A vereadora Caiane Braga, de Campo Bom, ela tem uma experiência muito exitosa na questão do combate aos maus tratos. E todas as outras cidades, ou a maioria das outras cidades, são carentes nesse sentido.
Então a gente busca trocar essa experiência. Vereador, o que tu fez aí? Como é que é a tua relação com a Polícia Civil? Como é que é a inspetora que atua aí no cartório de registro de maus-tratos da Polícia Civil, como é que ela atua, sabe? De que jeito a gente consegue copiar o que tu faz aí nas nossas cidades? Porque há uma carência muito grande no combate aos maus-tratos. Né? A Brigada Militar tenta, mas não consegue atender toda a demanda, a Polícia Civil tenta e também não consegue atender toda a demanda. Os municípios não têm fiscais para abrir processo administrativo, há uma carência muito grande de fiscais. Aqui na nossa cidade, nós temos um fiscal que combate os maus-tratos na cidade inteira, para todo o município, né? O que a gente não acha suficiente e tem uma demanda enorme. E quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente atua na causa animal, mais as pessoas denunciam, maior cresce a denúncia. Porque elas estão vendo que agora tem alguém para receber essa reclamação. Exatamente, né? Exatamente. Então a ideia, isso era uma das coisas que a gente quer trocar. Nós temos aí a proibição da circulação de carroças no município. No município de Canoas não pode. É um projeto meu, uma lei minha, aplicada aqui, e os prefeitos compraram a ideia. Claro que levaram em consideração a quantidade de votos que eu fiz a primeira vez, o crescimento para a segunda vez. Eu saí de último. Tinha uma piada aqui, porque eu sou do Partido Verde, né? E aí me chamavam de Lanterna Verde, porque eu tinha sido o último. Sempre atrás. Não, eu tinha sido o último a entrar, né? E a gente, no pleito de 2020, eu fiquei em segundo. Causa animal, sabe? E aí, isso já deu um outro olhar para os políticos, prefeito, vice-prefeito, secretários, começaram a tratar a causa animal de uma forma diferente. E por isso que a gente busca que as cidades tenham um vereador da causa animal. Mas aí se reúnem, discutem de que forma, como é que vocês pretendem afinar essa relação? A gente fez a primeira reunião com uma adesão bastante grande, foram 18 cidades representadas nesta primeira reunião. Hoje mesmo, a nossa presidente, e também uma outra peculiaridade, né? Tu fala de uma frente parlamentar, que o presidente vai ser um parlamentar. No nosso caso, não. Uma protetora, a nossa presidente é Tânia Henkel, né, que se elegeu da cidade de Nova Hartz, ganhou ali o pleito e é a nossa presidente. Né? Então ela conhece todo mundo ali da região, já está dialogando. E hoje mesmo um vereador da cidade de Parobé, que não tinha ido na reunião ainda, disse, eu quero fazer parte. O Nino, o Dirceu, da cidade lá de Igrejinha, também quero fazer parte. Então a gente está encorpando. E vai ter reuniões periódicas, nós vamos fazer reuniões periódicas. A gente está gerando agendas, parece uma reunião para marcar reunião, mas a gente precisa marcar uma agenda com o governador do estado. Se o governador não puder nos ouvir, o vice-governador, que é veterinário, né? E para que ele nos ouça, para que ele nos receba, porque não é um vereador hoje falando. Mas aumenta a força, logicamente, né? Exato. Aliás, eu fiquei curioso agora, você falou aí Nova Hartz, Parobé, são quantos municípios que vocês já têm aí nessa... Agora nós temos 20, né? Nós temos com 18, nós temos 20, são 36 cidades na região metropolitana. Né? No novo desenho da região metropolitana, são 36 cidades que podem fazer parte. Imaginam chegar no máximo? Gostaríamos muito de chegar nas 36 representações. E eu acho que vai ser possível porque a gente vai buscar protetores das cidades. Só Araricá não tem vereador. Né? Pegar ou um vereador que tenha predisposição para levantar a bandeira, né? Ou um protetor que tenha perfil, que tenha vivido a proteção, que saiba todas as nossas necessidades para que se eleja vereador em 28. Porque a violência contra o animal, ela não está só no grande centro, né? Mesmo na cidade pequena, vocês registram que há violência? Sim. A violência, a negligência. A negligência, inclusive... E aumentou isso ou será que aumentaram as denúncias? Eu acho que aumentaram as denúncias. Eu acho que aumentaram... A sociedade está cobrando cada vez mais. A sociedade em vamos longe, a sociedade em 2009, 2008, tolerava a eutanásia. 2006, tolerava a eutanásia como controle populacional. Só depois do advento da Lei 13.193 de 2009, do hoje deputado federal Carlos Gomes, na época deputado estadual, ele criou a Lei do Cão Comunitário que proibia a eutanásia. Então é uma coisa muito recente. Né? A eutanásia era permitida. Aqui na nossa cidade de Canoas, antes fazia-se eutanásia. Essa lenda que colocavam os cães ali um do lado do outro e iam fazendo eutanásia um a um. Os gatos eram mortos com taco de beisebol, segundo servidores
que já se Nossa aposentaram. Senhora. Mas era uma prática aceitável pela sociedade. Hoje a sociedade não aceita mais. Uhum. Hoje a sociedade cobra. Hoje a sociedade faz a vigília junto conosco, sabe? Uhum. Então, por isso que a gente vem nessa crescente Mas, Cris, importância. assim, eu acompanho também esse assunto há um certo tempo e as leis, elas foram criadas, algumas foram aprimoradas, talvez não seja o ideal, mas muita coisa foi feita. O problema não está no cumprimento da lei? Sim, É? sim. Eu acho que é uma questão social mesmo, assim, de mudança de paradigma da sociedade. A gente precisa olhar os animais, e aí a gente não precisa ampliar, né? Se a gente conseguir avançar no olhar fraterno para os animais domésticos, a gente já dá um grande passo. Porque a negligência com os animais significa maus tratos. E aí tu não precisa ser um cidadão civil, uma pessoa que mora numa casa. O poder público, quando negligencia, está maltratando. Se tu não castrar, se não fizer um programa bom de castração, tu fomenta colônias de gato, tu fomenta esporotricose, que está tomando conta do estado do Rio Grande do Sul. Esporotricose, uma zoonose que passa para a pessoa e está tomando conta do estado do Rio Grande do Sul. É no litoral, é no interior do estado, aqui na nossa cidade. Casos e casos de esporotricose, dado o tamanho da negligência de tanto tempo de não castrar. Uhum. Imagina, tu não castra uma colônia de gato com 5 gatos em um ano, tu passa dos 50, tranquilamente, Sim, sabe? sim. Tranquilamente tu passa dos 50. E se um se contaminar com esporotricose, vai contaminar os outros, que vai contaminar quando vê as pessoas estão... Eu conversava muitas vezes com colegas sobre a aplicação da lei e a gente várias vezes se perguntou, mas tem alguém preso? Tem alguém que foi detido em casos mais acentuados de violência? Olha, é difícil. É difícil, porque a punição ela é prevista e muitas vezes muito branda Sim. na prática e talvez isso não tenha também efeito educativo suficiente como a gente deveria ter. Eu acho que a gente teve um avanço, né, com a lei sanção, que tira ali do Código tutor? Penal, não tira, ele aumenta a pena e tira a questão da reclusão e passa a ser uma detenção. Sim, sim. Porque antes a pessoa ia até a delegacia, ia para casa e prestava um serviço à comunidade. Hoje não, hoje a pessoa pode ficar detida. Sim. E já teve casos aqui em Canoas que a pessoa ficou 15 dias detida. Teve um senhor que arrastou um cachorro na Kombi. Foi aquela do carro que ele saiu arrastando o cão em via pública? Esse foi outro. Aqui na cidade de Canoas foi um senhor numa Kombi. Numa Kombi. Isso, numa Kombi. Eu acho foi que identificado e ficou detido por um período. Foi identificado. E aí, pela teoria do link, ainda tem uma questãozinha assim, porque identificaram os maus tratos, foram na Kombi e tinham coisas mais pesadas na Kombi ainda. Meu assim. Deus do céu. E aí o senhor ainda agravou a pena, né? Mas o avanço da lei sanção, né, que já faz a detenção da pessoa, não sabe? Eu acho que isso já foi um diferencial. E claro, a gente precisa avançar mais na questão da punição. Né? Mas é como tu disseste, tem a lei, eu acho que ela tem que ser mais cumprida. Né? E a lei, somente a lei sendo cumprida, a gente ainda não consegue avançar. A gente precisa de política pública de Estado e não a política pública de governo, porque troca o governo, aí retrocede, começa tudo de novo, dá um outro olhar. Eu vou dar o meu olhar para a política de bem-estar animal. Sabe? E não é, a gente precisa de política pública de Estado. Nós avançamos no governo federal, hoje tem um departamento dentro do meio ambiente, uma espécie de diretoria dentro do Ministério do Meio Ambiente, que é ocupado pela Vanessa Negrini, e que trouxe aí o Propatinhas, que é um programa de identificação, que já tem 600 mil animais identificados, dentro do Simpatinha, que é o sistema que faz isso, e o programa pensa em colocar os animais no orçamento da União, uma coisa que eu sempre busquei, porque nós temos aí política pública hoje de educação, a verba é verticalizada. Né? A saúde, a verba vem da União, parte da verba, pelo menos, vem da União. Hoje o recurso para investir na causa animal, no atendimento que a gente tem aqui, nas castrações, ele sai do bolo tributário único ali do município.
É o recurso que o município arrecada. E então, teve agora, semana passada, uma portaria do governo federal que autoriza o meio ambiente fazer transferência, recurso fundo a fundo, mas não para o fundo de meio ambiente. Aqui em Canoas, por exemplo, nós temos o fundo de bem-estar animal, que também foi uma provocação nossa, do parlamentar. Eu não gosto de dizer minha, porque eu sempre atuo junto com os protetores. Sim, né? sim. Mas foi uma construção nossa, do fundo e do Conselho Municipal de Bem-Estar Animal. Então nós já estamos aptos, quando puder desse recurso, e não adianta, não se faz política sem recurso. Sim, é preciso. Né? Precisa... E vocês estão abertos, então, à participação popular mais do que nunca, porque eu imagino que é a força popular que faz mover muito esse movimento, né? Vocês estão abertos a isso, mais do que a parlamentares, inclusive? Sim, sim, sim. Eu acho que a gente vai ter uma quantidade na região metropolitana mais protetores populares, assim, protetores no conselho, nesse parlamento, do que vereadores, até 2028. Porque o nosso objetivo é que na região metropolitana nós cheguemos aí a 25, 23 vereadores eleitos nas cidades da região metropolitana. E quem quiser procurar ajuda, essa é uma questão. Como é que faz aqui? Vamos falar mais especificamente do seu, da sua área de atuação. Como é que as pessoas podem fazer? Porque eu imagino que muita gente possa ter, inclusive, denúncia e ainda não fez. Sim. Esse é um serviço que a gente presta aqui. Como é que faz? A gente busca encaminhar todas as questões que chegam para nós, principalmente pela rede social. Tá? O meu Instagram... @Protetor Cris Moraes, já pode me seguir, quem estiver assistindo aí, @Protetor Cris Moraes. A gente costuma pegar as demandas, encaminhar para o Executivo, encaminhar para a Polícia Civil e, em casos de maus tratos, a gente encaminha para o Ministério Público, para que as forças, né, que são competentes para isso, atuem, ajam para buscar sanar aquele dano. Eu pergunto porque muita gente poderia ir para a polícia. Sim. Que é uma fonte... que é alguém que vai receber, né, um órgão que vai receber todas as denúncias e pode ser a fonte para a ação. Mas tem gente que não se sente à vontade. Então, por isso que tem que considerar essa questão da rede social, que é muito importante. Então, fica aqui o recado, né, as redes sociais do vereador Cris Moraes. Protetor Cris Moraes. Protetor Cris Moraes. Vereador, muito obrigado pela sua participação aqui no Multicidades, a gente falando dessa frente suprapartidária, só relembrando, reúne aqui, por enquanto, 20 municípios, pode chegar a mais, oxalá, chegue a muito mais gente também, que as pessoas participem para proteger os animais, porque estamos em outras épocas, outros tempos, muita coisa mudou e nós precisamos rever muitos conceitos. Muito obrigado. Quero te agradecer também, o espaço quando abre assim, a gente costuma dizer que estão ajudando na construção de um estado do Rio Grande do Sul melhor para nós e para os animais. Certamente. Obrigado mesmo. Muito obrigado mais uma vez e bom trabalho. O Multicidades de hoje vai ficando por aqui. Você sabe, as boas ações, as boas notícias estão aqui no Multicidades. A gente se vê. Tchau.